Vamos à análise com a ajuda de Raquel Patrício, professora universitária de Relações Internacionais, e Catarina Caria, especialista em assuntos internacionais. Bom dia, sejam bem-vindas. Raquel Patrício, este encontro de Trump e de Maria Corina Machado demonstra que a líder da oposição venezuelana tem de facto uma subserviência ao presidente dos Estados Unidos que porventura não está a ajudá-la a conseguir o que quer, que é, no fundo, ser a líder nesta transição de regime? Eu não colocaria as coisas nesses termos. Ou seja, é verdade que é quase incompreensível e muitos venezuelanos, tanto da oposição quanto os apoiadores do regime, acham difícil de compreender por que razão é que Maria Corina Machado demonstra tanta lealdade ao presidente Donald Trump a ponto de lhe entregar a medalha de um dos prêmios mais importantes do mundo, quando ele, na realidade, a afastou dos destinos da Venezuela imediatamente pós captura de Nicolás Maduro. Posição que, de resto, aparentemente mantém mesmo depois deste encontro na Casa Branca. Sim, mantém sem dúvida nenhuma. E da entrega da medalha. Aliás, provavelmente Corina Machado iria a Washington justamente com a ideia de buscar legitimar uma ação mais concreta no futuro dos destinos da Venezuela, e não terá propriamente conseguido alcançar essa intenção. Mas relativamente a essa lealdade cega que Corina Machado tem a Donald Trump, a verdade é que ela é a grande perdedora na luta de poder na Venezuela hoje. Muitos apoiadores de Maria Corina Machado consideram-na hoje até mesmo uma traidora da pátria, porque ela coloca os seus interesses pessoais acima dos interesses da Venezuela. Muitos consideram que ela é demasiado leal, demasiado próxima do governo norte-americano e não defende os interesses da Venezuela. É preciso nós não nos esquecermos também que Maria Corina Machado não se manifestou quando Donald Trump afirmou que a maioria dos venezuelanos são pessoas más. E que Maria Corina Machado também não se manifestou quando Donald Trump iniciou os ataques no Mar do Caribe às embarcações, matando dezenas de venezuelanos. Então, nesse sentido, pode ter alguma razão Donald Trump quando diz que não será a pessoa certa, Maria Corina Machado, para esta fase de transição do regime na Venezuela? Por um lado, sim, mas por outro lado, ela poderá ter exatamente com essa atitude justamente a ambição de ser tão próxima de Donald Trump, estimular tanto os laços que já são estreitos que ela tem com Donald Trump, justamente no sentido de alcançar algum papel de relevo no processo de transição na Venezuela. Aliás, ela já tinha feito inimigos anteriores, mesmo dentro da Venezuela, quando ela própria insistiu repetidamente que deveria ser feita uma intervenção norte-americana para capturar Maduro. E, por outro lado, ela também foi favorável às sanções econômicas norte-americanas à Venezuela, que prejudicam, sobretudo, os venezuelanos. Os cidadãos, claro. E, aliás, 86% da população venezuelana vive na pobreza. Já regresso a si, professora Catarina Caria. Porque é que, mesmo com este prémio entregue por Maria Corina Machado, porque é que aparentemente parece que Donald Trump continua a preferir Delcy Rodrigues, em vez da líder da oposição venezuelana? Donald Trump fez, desde o início da captura de Maduro, uma total impossibilidade de dar a legitimidade do poder a Edmundo González e a Corina Machado. E, portanto, eu creio que esta tentativa, até um pouco, se me permitem a expressão, humilhante por parte de Corina Machado, de entregar um prémio Nobel da Paz, algo nunca antes vista. Aliás, a própria Academia disse que isso não poderia ser feito, porque é, obviamente, um prémio individual
e que requer uma série... Bem, isto é descredibilizar por completo, aliás, os próprios critérios de atribuição de um Prémio Nobel da Paz. E, portanto, eu creio que é na tentativa de privilegiar um canal diplomático de abertura de amizade com Donald Trump, mas, como sabemos, Donald Trump não vê grande ímpeto, não vê grande força na boa vontade, mas sim em líderes robustos, em líderes mais autoritários. E por isso mesmo, e também pelo controlo das forças militares, eu creio que o apoio terá sido a Delcy Rodrigues como uma sucessora do regime. E, portanto, se Donald Trump alega que incitou esta operação militar na Venezuela para cessar com anos de ditadura, na verdade é inválido, porque aquilo que aconteceu é que Donald Trump retirou de facto um ditador, mas o regime perpetua-se na figura de Delcy Rodrigues. Agora estamos a ver a libertação de presos políticos. Estamos a ver a libertação de presos políticos e estamos a ver, naturalmente, aqui uma abertura aos Estados Unidos, nomeadamente nos seus interesses relativamente às reservas petrolíferas. No discurso da Speech of the Union, portanto, o discurso que foi endereçado à nação agora, enquanto Delcy Rodrigues é a líder interina, há aqui claramente um ecoar das palavras de Maduro. Aliás, o discurso ainda foi escrito pelos dois, mas ainda assim com algumas insinuações, com algumas notas por parte da Casa Branca, nomeadamente a abertura à diplomacia e as reservas dadas aos Estados Unidos. Professora, sim, Mas é preciso ter em conta que, apesar de Delcy Rodrigues ser de facto uma líder mais robusta, como disse a Catarina, do que realmente tem aparentado ser Maria Corina Machado, a verdade é que Delcy Rodrigues não tem o apoio explícito das Forças Armadas. Ela não tem nem o apoio popular, porque metade dos venezuelanos apoia Maria Corina Machado e apenas 14% dos venezuelanos é que apoiam Delcy Rodrigues, contrariamente àquilo que Donald Trump diz. E, no entanto, Delcy Rodrigues não tem o apoio também das Forças Armadas. E por isso é que ela tem que manobrar através de alianças internas do chavismo para se manter no poder e encostando... Não é propriamente uma figura unificadora. Não, no país. Encostando-se também às figuras de Diosdado Cabello e de Vladimir Padrino. E isto, por que Delcy Rodrigues não é uma figura querida nas Forças Armadas? Sobretudo porque, quando foi ministra, ela não promoveu o aumento salarial das Forças Armadas. E as Forças Armadas, que já foram uma elite na sociedade venezuelana, são hoje uma formação muito debilitada e apenas os jovens de baixo rendimento se alistam porque os salários são extremamente baixos. Agradeço a Raquel Patrício pela análise Obrigada. que nos trouxe. A Catarina Caria vai manter-se connosco mais um pouco para olharmos ainda para o Irão. A Embaixada de Portugal no país foi encerrada temporariamente. Adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros que todos os portugueses no Irão foram contactados e que 8 deles abandonaram já o território iraniano. Alguns cidadãos encontram-se em processo de saída do país e os restantes 10 quiseram permanecer no Irão. O treinador português Ricardo Sá Pinto refugiou-se na Embaixada Portuguesa em Teherão, depois de vários dias incontactável. O técnico já terá saído, entretanto, do país. Recordo que o governo português desaconselha todas as viagens ao Irão perante este contexto de tensão e de conflito armado no país. Catarina Caria, depois de facto do susto que a comunidade internacional apanhou com este momentânea suspensão do espaço aéreo, a interrupção do espaço aéreo do Irão durante algumas horas, a tensão parece ter acalmado, mas continuamos a ver os Estados Unidos a não descartarem uma ação militar no Irão. Passou o susto ou ainda há de facto esse perigo? Ainda há de facto o perigo, mas de facto as tensões diminuíram porque precisamente pelos sinais
Os Estados Unidos retiraram os seus elementos das bases mais próximas, nomeadamente a do Qatar, e, portanto, havia a sensação de que estava na iminência um ataque ao Irão, mas eu creio que depois da guerra dos 12 dias, em que os Estados Unidos também tiveram uma parte e que esteve obviamente relacionada com a ameaça nuclear no país, aqueles países mais próximos e que são ainda assim do círculo próximo de Donald Trump e parceiros comerciais muito importantes, nomeadamente a Arábia Saudita, terão contribuído para acalmar e para tentar fazer aqui uma dissuasão a Donald Trump para que por agora para já que não ataque. Não ataque, porque isso teria consequências trágicas para a região, para a destabilização da região e porque também o Irão ameaçou retaliar. Uma coisa é certa, nós continuamos sem compreender a magnitude da repressão aplicada pelo regime iraniano a esta população, a esta sociedade civil. Até por via das interrupções tecnológicas, exatamente, em termos de comunicações. Que é precisamente um enorme sinal. Nós não temos noção dos números, portanto, das fatalidades que decorreram já destes protestos, e aquilo que se espera, infelizmente, é que a repressão do regime vá se agravando. Foi assim que tem acontecido nos últimos anos, nomeadamente em 2022, com uma repressão maior ainda e com uma limitação total dos direitos das mulheres, que chocou a comunidade internacional, mas o regime continua a agarrar-se e agarra-se há mais de 4 décadas a esta ideia de supremacia religiosa e de radicalismo religioso. E, neste momento, qualquer ação dos Estados Unidos pode ter aqui o efeito contrário, que é o seguinte. Por um lado, é natural que as pessoas queiram acabar com este regime. Agora, uma ameaça externa, como aconteceu durante a Guerra dos 12 dias, pode, pelo contrário, recalibrar o atual regime? Exatamente, recalibrar. Porquê? Porque é precisamente o risco de ser um invasor, um agressor externo, supostamente inimigo dos Estados Unidos à luz do regime. Aliás, este regime criar dos ayatollahs... Criar uma união em torno do atual líder. Certo. Foi o que aconteceu temporariamente depois da Guerra dos 12 dias, em que o regime saiu galvanizado, saiu fortalecido. E, portanto, é aqui uma questão de sensibilidades neste momento. A própria União Europeia já ameaçou o Irão com outras sanções adicionais e eu creio que será nesta via que por agora nos manteremos, mas é de facto aqui uma paz nada equilibrada. Num minuto, Catarina, olharmos também para as novidades em torno do acordo, da segunda fase do acordo da faixa de Gaza. Trump diz que o Conselho de Paz já está formado, promete este entendimento com o Hamas para uma desmilitarização abrangente. Perspectivas que de facto isto aconteça é o desafio que tem sido apontado pelos analistas como mais difícil. É, sem dúvida, porque esta é a fase mais política e vou tentar ser muito telegráfica, Eduarda. Agora vai começar a total desmilitarização da faixa de Gaza e, de facto, a ocupação deste vazio político através deste quadro de transição encabeçado pelos Estados Unidos. Aponta-se já um nome por parte da autoridade palestiniana, um antigo ministro da autoridade palestiniana, e, portanto, esta é a fase mais complicada, é a fase mais tecnocrata e que mais dificuldades apresentará precisamente por ser um vazio político muito incerto e muito instável neste momento. Desconfiar do desarmamento também do Exatamente, do essa Hamas. também é outra questão. Catarina Caria, obrigada. A continuação Obrigada. de um bom dia, bom fim de semana.